Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Giovana, sou vestibulanda de Medicina e eu presto vestibular do Enem e da UERJ. Nesse vídeo eu queria falar algumas dicas sobre a UERJ, não que eu seja a maioral, a expert da UERJ, mas eu acho que eu tenho algumas dicas, alguns conselhos que podem ajudar vocês nesse processo também. E se vocês também tiverem conselhos, dicas, vocês podem escrever aqui nos comentários que eu vou adorar receber também. E também vai ajudar outras pessoas. Indo direto ao ponto, para não enrolar muito. Eu vou falar agora um pouco sobre como funciona a UERJ, caso alguém não saiba. A UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro, ela faz o vestibular próprio, ela não aceita o Enem, então você precisa fazer o vestibular deles para conseguir ingressar para os cursos. A não ser que tenham vagas ociosas que não foram completadas, e aí eles abrem para quem fez o Enem se inscrever, mas são poucas vagas e, enfim, o melhor jeito de entrar para a UERJ é fazendo o vestibular deles. E o vestibular deles é de duas fases. A primeira fase acontece 2 vezes, então você tem 2 chances de fazer a primeira fase, que a gente chama de exame qualitativo, que é uma prova de 60 questões que tem todas as matérias. Português, história, geografia, matemática e ciências da natureza. São todas as áreas. E de língua estrangeira você pode escolher entre inglês, francês e espanhol. Então tem essas 3 possibilidades. A primeira fase, que a gente chama de exame qualitativo, você pode fazer 2 vezes. A UERJ dá 2 chances para você fazer essa prova. Acontece uma no meio do ano e outra mais para setembro, se eu não me engano, que acontece tipo uma recuperação. E aí você pode ser 4 conceitos, se eu não me engano. Olha, os conceitos da UERJ são: conceito A é de 43 a 60 acertos, conceito B é de 37 a 42 acertos, conceito C, 31 a 36 acertos, conceito D, 25 a 30 acertos, e o conceito E você tá desclassificado. Então você vai ter que fazer o segundo exame, senão você não vai poder fazer a prova discursiva. Conceito A você ganha 20 pontos, conceito B 15, conceito C 10, conceito D 5 pontos e o conceito E nenhum ponto, você tá desclassificado. Mas, falando aqui pros vestibulandos de medicina, você tem que ser conceito A. Não adianta, porque o conceito A, ele te entrega 20 pontos. Já o conceito B te entrega 15. Então você estaria 5 pontos abaixo da concorrência. Então você tem que ser conceito A, gente. Não adianta, tem que ser conceito A. Se você for conceito B no primeiro exame, faça o segundo para tentar ser conceito A, porque você tem 2 chances. Então não faz só o segundo exame qualitativo, faz o primeiro e faz o segundo. Não deixa de fazer esse primeiro agora. Eu já vi muita gente deixando de fazer o primeiro por não estar tão preparado assim no meio do ano, e aí preferir fazer o segundo, mas façam os 2, que eu acho que é mais certo. Senão eu acho que é um tiro no escuro fazer só o segundo exame. A segunda fase é o exame discursivo, que aí acontece apenas uma vez, que você vai ter 10 questões, no caso de medicina, você vai ter 10 questões de biologia e 10 questões de química, que são questões discursivas, além da redação. E o melhor é que nas 2 fases da UERJ, você precisa ler o livro, que eles escolhem lá 2 livros para você fazer a prova. E para o primeiro exame qualitativo, o livro é Ainda Estou Aqui, e aí você vai ter questões sobre esse livro na prova, então precisa ler o livro para poder fazer a prova. O livro do exame discursivo é O Bem Amado, de Dias Gomes. O tema da redação vai ser baseado nesse livro, então você tem que ler o livro para você ter os repertórios para colocar na redação. Então, é muito importante ler todos os livros que vão cair na prova. Se você for fazer o segundo exame qualitativo, é outro livro também. Então, são 3 livros no total durante o ano. Se eu não me engano, dependendo da discursiva que você for fazer, vai ter que ler outros livros, mas aí já não é minha área, então eu não sei. A primeira dica que eu dou, assim, que acho que muita gente pode ser que saiba, é sobre a revista eletrônica da UERJ, que muita gente não conhece e eu acho impressionante porque é muito útil e muita gente não conhece. O mais importante, assim, da revista eletrônica da UERJ é que eles colocam o gabarito comentado das provas. Então, isso é muito bom, porque você consegue ver se a questão foi difícil, qual é o assunto que aquela questão aborda. Enfim, é muito útil pra gente que tá estudando pro vestibular a revista eletrônica da UERJ, então eu aconselho dar uma olhadinha no site, porque lá tem os gabaritos comentados e às vezes é meio difícil achar resolução de questão da UERJ, então o gabarito comentado ajuda muito. Outra dica que eu vou dar agora, que é tipo assim, você precisa saber, preste atenção. A UERJ, ela tem uma proporção para as alternativas. O que isso significa? Vamos supor que tem 8 questões
em matemática, supondo assim, eu nem lembro quantas questões tem em matemática, mas vamos supor que seja 8 questões. Vão ter 2 alternativas A, 2 alternativas B, 2 alternativas D e 2 alternativas C, que eu pulei o C. A UERJ tem essa proporcionalidade. Se você olhar os gabaritos da UERJ, você vai reparar que isso acontece. E isso é muito interessante, porque vamos supor que você faça as 7 questões e você tem certeza delas, mas a 8ª questão você está muito em dúvida. Você dá uma olhadinha na proporcionalidade, quantas você marcou de cada alternativa, e aí você fala, então eu vou chutar essa, porque provavelmente vai ser. Lembro que uma amiga minha me falou em 2023, e aí quando eu tava montando o roteiro desse vídeo, eu lembrei disso. Então eu fui até verificar pra ver se isso é verdade, e isso te garante mais acertos. Então a UERJ você tem que focar nisso, maior quantidade de acertos possível. Agora eu vou falar uma coisa básica que todo mundo precisa saber, que é você tem que fazer muitas provas antigas da UERJ pra você saber como que é a prova, como que ele aborda os assuntos e tudo mais. Mas já adiantando, a UERJ ela é conhecida como uma mãe. Por quê? A UERJ ela não coloca pegadinha. Isso que é mais interessante. Ela não coloca pegadinha, ela tá interessada em saber se você realmente sabe aquele assunto e não tá nem aí se você vai cair em pegadinha ou não. Tanto que a UERJ é mais objetiva, você não vai ver textões muito longos, a não ser que seja nas provas de linguagens, que aí tem os textos. Mas, por exemplo, matemática, ele já vai direto ao ponto perguntar o que ele quer e ele não vai botar um monte de pegadinha nas respostas. Às vezes eu tô fazendo a questão por um caminho e aí a resposta nem tá nas alternativas. Eu falo, meu Deus, ainda bem que não tá nas alternativas, senão eu teria errado, eu teria marcado. E aí eu percebo que eu tava fazendo errado porque não tem nas alternativas. A UERJ é uma mãe, então vocês não precisam se preocupar porque não é igual ao Enem. Além de que, por conta disso, você faz a prova muito mais tranquilo. É um tempo, assim, muito bom pra você fazer a prova. Até sobra tempo, se você não for do tipo que demora tanto assim pra fazer a prova. Até sobra tempo pra você revisar as questões pra ver se você não marcou nenhuma errada. Então, é uma prova muito tranquila de fazer, totalmente diferente do Enem. A UERJ é muito humanizada. Sobre linguagens, o que você precisa saber na ponta da língua sobre linguagens é figuras de linguagem, obviamente. E também uma coisa que cai muito, eu vejo caindo até em inglês, inclusive, é tipo um modelo de questão da UERJ, que ele bota, tipo, um travessão, ou então 2 pontos, ou então uma palavra, e aí ele pergunta pelo que você pode substituir aquela palavra, qual termo você pode usar para substituir aquilo, sem mudar o sentido da frase. É um modelinho de questão também que sempre cai e você precisa saber dessas coisas na ponta da língua. Então, eu aconselho vocês treinarem esses assuntos que sempre caem. Se vocês colocarem no Google quais matérias que mais caem na prova, vocês estudarem aquilo, vocês estão safe para fazer a UERJ. Ou seja, linguagens é um pouco mais conteudista do que o Enem. O Enem normalmente é ali uma interpretação de texto, você precisa saber o que ele está pedindo no enunciado e tudo mais, mas na UERJ você realmente precisa saber o conteúdo de linguagens. Também, um exemplo de figuras de linguagem que cai também é assim, gente, todo ano cai, não tem tipo, pode cair, não, todo ano cai figura de linguagem, todo ano cai essa função sintática, então vocês precisam saber na ponta da língua para vocês conseguirem ter o máximo de acertos possível. Outra dica também que eu dou na internet provavelmente vai ter, mas se você não encontrar, você pode pedir pro ChatGPT fazer pra você, que questões sobre o livro. Então isso também já ajuda muito ali a você saber como mais ou menos vão vir as questões sobre o Ainda Estou Aqui na prova. Eu fiz um teste, eu pedi pro ChatGPT fazer 10 questões objetivas do livro Ainda Estou Aqui, modelo UERJ, e ele fez pra mim tudo direitinho. Então, pra você ali dar uma revisada nos assuntos do livro, em coisas que podem cair sobre o livro na UERJ, eu acho muito interessante. Alguns simulados do UERJ que com certeza vão colocar questões sobre o livro também. Então, se eu não me engano, tem do ESAG desse ano já, o simulado do ESAG. Eu não vou divulgar pra vocês porque eu não sei se pode, mas procurem aí naquele aplicativo, sabe? Que é tipo WhatsApp, mas parece com um telegrama. Tem uns grupos aí que compartilham. Mas enfim. Agora, falando de naturezas e matemática, que eu acho que os assuntos são os mesmos do Enem. Não tem desculpa. O que difere o Enem da UERJ em matemática e naturezas é um modelo de questão mesmo que é diferente. O Enem bota um textão lá que você tem que, às vezes, responder com base naquele texto,
e coloca pegadinha, coloca isso, coloca aquilo. Você pode continuar estudando pro Enem, você vai estar estudando pra UERJ também, você tá estudando pra UERJ, você tá estudando pro Enem também. Então não tenham esse medo de estar desfocando de um ou de outro, porque são os mesmos assuntos, só é cobrado um pouco diferente assim, mas nada demais também. Aí, por exemplo, matemática, caiu trigonometria, você só precisava saber trigonometria. Porcentagem, função, conjuntos, progressão aritmética, probabilidade, tudo que cai no Enem vai cair na UERJ. Então você tá estudando pra um, você tá estudando pra outro. Não tem muita coisa de diferença assim pra eu falar. Tem algumas questões que são um pouco mais difíceis, eu compreendo. Tanto no Enem também, às vezes vem mais questões muito difíceis. Na UERJ também vem. Por exemplo, essa questão aí que eu vou botar aí na tela que caiu ano passado. Muito difícil você saber mais conteudista. Eu, por exemplo, devo ter errado, com certeza errei essa questão, porque eu não sabia, assim, não tava muito ligada nisso, não. Agora, chegando no ponto-chave que eu queria chegar nesse vídeo, eu acho que humanas é o que mais vai te tirar ponto. Sendo super sincera, humanas, pelo menos pra mim, falando na minha opinião, eu acho que é a parte mais difícil da prova e que você tem que se dedicar a humanas pra você não perder tantos pontos assim. Porque a UERJ é isso, você tem que ali acertar o máximo de questões possíveis. E onde eu, pelo menos, mais vejo dificuldade de acertar a questão é em humanas, porque é conteudista, então a gente não tá acostumado, cobra muito atualidades, não cai idade média, antiguidade, essas coisas assim, não cai muito. Cai mais assuntos atuais e atualidades no geral, assim, geopolítica do mundo e tudo mais, cai muito, despenca, assim, na prova. Então, eu acho que para humanas vocês precisam estar um pouco mais ligados e precisa ali dar uma esforçada a mais, porque eu acho que é o que mais tira ponto e é o que pode tirar o seu conceito A de você. E essa é a minha opinião. Por isso que eu indico o canal Chá de Humanas, não tô fazendo publi nem nada, eu assisto eles pelo YouTube desde o ano retrasado, se eu não me engano, e eles são excelentes, excelentes. Eles são um canal muito bom para atualidades, para UERJ, eles focam bastante na UERJ, então eu recomendo muito esse canal para ajudar vocês a se prepararem para UERJ. Esquecendo de falar também é sobre o Rio de Janeiro. Cai bastante também Rio de Janeiro, e tem aulas nesse canal Chá de Humanas que eu falei sobre o Rio de Janeiro, sobre o processo de urbanização e tudo mais. E eu até vou botar aí na tela uma questão que caiu ano passado sobre o Rio de Janeiro, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que cai em Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que focar bastante no que é difícil, né? Pra gente garantir nossos acertos. Eu só fiz a prova discursiva uma vez na minha vida, que foi ano passado. Eu fiz o exame qualitativo mais vezes, mas eu fiz a prova discursiva uma vez só, porque nos outros anos, como eu não acreditava, né, não estudava para a prova discursiva, eu acabava que eu nem fazia a prova discursiva, eu desistia no meio do caminho de fazer a prova discursiva. Então, o ano passado foi a primeira vez que eu fiz a discursiva e eu não tenho muita coisa para falar sobre, porque eu não tenho, assim, uma bagagem para falar sobre. Eu tenho algumas dicas, umas coisinhas, assim, que eu perguntei pra minha amiga Mariana, que inclusive estou dando créditos a ela pro roteiro desse vídeo. Ela me ajudou a montar o roteiro desse vídeo. Então, muito obrigada, Mariana, por ter me ajudado, mas ela já é muito mais experiente que eu em outros vestibulares, inclusive, que ela faz vestibular no Brasil inteiro. O que eu tenho pra falar do exame discursivo é o seguinte. Primeiro, cursinhos voltados para o Enem não vão te ajudar, tá? Não vão te ajudar. Eles são totalmente focados no Enem e eles não têm muito conteúdo pra prova discursiva. Eu acho que a prova discursiva vocês têm que procurar um cursinho, seja online, seja presencial, que foque em discursiva, porque senão, gente, não adianta. A prova discursiva, ela cobra conteúdos muito específicos que quando você tá ali estudando pro Enem, não vai ser necessário você estudar aquilo. Você vai deixar de estudar matérias que vão cair na prova discursiva. Então, o que eu recomendo é estudar por lugares que deem a matéria bem aprofundado. Não vou falar aqui cursinhos porque eu não estou sendo paga pra isso, mas o cursinho que eu assinei ano passado, se vocês forem procurar, o cursinho que eu assinava ano passado é excelente, então eu recomendo aquele cursinho lá. E aí, tipo assim, a gente tem mania, às vezes, quando a gente tá estudando matéria, de tá vendo aquela matéria e falar assim, mano, isso aqui não vai cair, é muito específico, isso aqui não vai cair, então vou deixar pra lá. Quando a gente tá estudando pro Enem, a gente tem essa mania. Certos assuntos que realmente não caem no Enem, muitas vezes realmente nunca vai cair no Enem, assim, então a gente deixa pra lá, não precisa ficar gravando aquilo, perdendo tempo com aquilo. Só que aí você tem que se desfazer de todo esse pensamento quando você vai estudar pra UERJ. No meu caso, só pra biologia e química, né? Eu não preciso fazer isso com todas as matérias. Por exemplo, física,
um conteúdo super, super, super elevado, eu não estudo. Agora, se eu fosse fazer discursiva, sim, eu teria que estudar. Mas quando você for estudar biologia e química, você vai ver toda a matéria aprofundada e você vai estudar toda a matéria aprofundada daquilo. Porque não é pra deixar, tipo, isso aqui não vai cair, porque pode cair sim. Esse é o segredo de você estudar pra discursiva. Você não ser medíocre. Não queira o mais ou menos. Você tem que estar ali buscando sempre saber mais e mais e mais pra poder fazer essa prova. Porque só assim você vai conseguir se dar bem. Eu também comecei o ano sem saber estudar pra discursiva. E aí eu estudei eletroquímica, e aí eu fui fazer as questões discursivas, eu não sabia fazer nenhuma. Por quê? Porque eu estudei fazendo questão do Enem, vendo só ali o básico pro Enem. E aí quando eu fui fazer discursiva, parecia que eu não sabia nada. Gente, sério, eu fiquei uma semana muito mal por causa disso. Porque eu estudei a matéria e eu não consegui fazer discursiva. E eu achei que eu tava estudando à toa, não sei estudar pra discursiva. Eu fiquei desesperada, assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar pelas apostilas do Bernoulli. Eles dão ali o aprofundamento das matérias. Então, eu comecei a estudar pelas apostilas do Bernoulli, que eles botam tudo sobre aquele assunto. Eu percebi que deu resultado, porque eu comecei a fazer as questões discursivas. Comecei a conseguir fazer questão discursiva. E até da FUVEST, que eu acho muito difícil, assim, pra mim. A FUVEST é, tipo assim, outro patamar. E até a questão da FUVEST eu tava conseguindo fazer. Então é isso. Tem que estudar aprofundado, senão você nem vai conseguir entender. Gente, sério, eu olhava pra questão discursiva de eletroquímica, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso que tá pedindo? Eu não faço ideia, eu devo ser muito burra, porque eu não faço nem ideia do que ele tá pedindo. E aí depois, quando eu voltei na questão, eu falei, tá pedindo isso, eu já estudei. Então ficou assim, uma coisa muito mais fácil de entender as questões. E aí, indo nesse caminho de questões que eu amo, eu queria indicar pra vocês o estuda.com, que é uma plataforma super acessível. Com o meu cupom, vocês vão ter 32% de desconto, ou seja, vai ficar mais acessível ainda. Adicionaram no filtro questões discursivas, então agora você consegue estudar para as questões discursivas, tanto para a UERJ, tanto para a FUVEST, tanto para qualquer outro vestibular discursivo, que lá vai ter muitas questões discursivas para você fazer. E o legal é que você consegue filtrar pela matéria. Então, por exemplo, se eu quiser fazer questões discursivas só de eletroquímica, eu boto lá só eletroquímica e só questão discursiva, e assim eu vou treinando para conseguir fazer a UERJ. Você pode treinar para conseguir fazer qualquer vestibular. O maior banco de questões do Brasil, o maior e o melhor. Então, eu recomendo assim, de olhos fechados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai te dar até 32% de desconto. Então, tipo assim, é excelente. Eu amo essa plataforma. E eu uso muito nos meus estudos para as provas discursivas. Então eu consigo pegar a questão da FUVEST, questão da US, e aí eu consigo dar uma aprofundada assim em tudo que eu tô estudando. Eu consigo elevar o nível para fazer a UERJ. Então tá me ajudando demais e eu recomendo muito para vocês. Mas voltando, uma outra coisa muito importante não é só você saber o conteúdo, mas é você saber a construção da sua resposta, porque por exemplo, se ele não tá pedindo pra justificar, então você não tem que justificar. Se ele tá pedindo indique, então você só vai indicar. Você não vai justificar o porquê que é aquilo. Então você tem que aprender a como responder também as provas discursivas. Isso assim, para todos os vestibulares, não é nem só pra UERJ. Você tem que aprender, ver como é o padrão de resposta. Inclusive tem lá na revista eletrônica da UERJ também sobre as questões discursivas. Então é um ponto assim muito importante que minha amiga me falou, então estou repassando pra vocês. Eu não tenho muito o que falar sobre a redação aqui, porque eu não tenho experiência com redação, tipo assim, zero experiência com redação. A redação que eu fiz, o UERJ, ano passado, foi na prova. Eu nunca tinha feito uma redação UERJ na minha vida. Eu só vi mais ou menos ali como que tinha que ser. E pelo que eu entendi, você tem que botar título. Não é igual o Enem, que é melhor você não botar o título. Na UERJ é meio que obrigatório, assim, você botar o título. E também eles não gostam de ver você se aproximando muito ali do Enem. Eles não querem que você vá com um modelo pronto na sua cabeça, igual o Enem. Então, se eles veem que você tá ali muito parecido com o Enem, eles te tiram ponto. Então, são as únicas coisas, assim, que eu sei sobre a UERJ. Isso, mas eu aconselho vocês, né, estudarem sobre a redação da UERJ, porque eu não tenho nenhuma dica pra dar sobre. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários sugestões.
vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Aqui no meu canal tem vários vlogs, se vocês quiserem assistir. Me sigam lá no TikTok e no meu daily do Instagram, que eu tô sempre por lá. Aqui na descrição do vídeo vai estar também o link para você acessar estuda.com. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.